E damos continuidade ao Literatos TV. Até agora nós falamos de Raymond Carver, um mestre da narrativa curta. De agora em diante nós vamos falar de José Saramago, um outro mestre, mas agora da narrativa longa do romance. Vilton, por que o Saramago é um escritor tão relevante? Primeiro, ele é o único Nobel de literatura portuguesa, né? O que oferece a ele uma distinção assim inigualável dentre os escritores de literatura portuguesa. A gente pode De língua portuguesa. de língua portuguesa. A gente pode fazer o seguinte comentário: o Prêmio Nobel, ele existe há mais de 100 anos. Todos os anos, um grande escritor de alguma parte do mundo recebe, né, esse prêmio. Então, se você olhar a história do prêmio na internet, você vai ver que tem vários escritores de língua francesa, italiana, alemã, escritores japoneses, chineses, tudo que você puder imaginar, né? Mais recentemente. Os hispânicos, né? Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Gabriela Mistral, etc. Mas de língua portuguesa, só existe um único escritor até o momento, que foi o Saramago, em 98. Mas motivos para isso, né? Claro, porque o português não é uma língua tão lida lá fora, tem dificuldade de ser traduzida, né? E por consequência, por não chegar lá fora, a gente acaba sendo menos privilegiado nesse prêmio, a gente pode dizer assim. É verdade. Mas vamos falar do Saramago, então. Saramago. Esse escritor que se fez vindo de origens humildes, né? Uma coisa que acho que até gera uma identificação assim com a literatura brasileira, podemos dizer. Mas o Saramago, ele foi um cara que se criou indo a bibliotecas, ele era aquele cara que lia todo tipo de conteúdo que caía na mão dele, né? Lia muitos jornais, por exemplo, da época. E se criou ali num período da ditadura que havia em Portugal, né? Que era a ditadura do Salazar, o que também influenciou, ou viria a influenciar muito a escrita dele, mas é um cara que ele acabou desempenhando várias profissões, né, Michael? Ele foi serralheiro, ele foi mecânico de automóveis. Depois, quando ele teve um trabalho, digamos assim, mais especializado, né, ele foi jornalista, tradutor, ele traduziu muitas obras importantes, né, para o português, da literatura universal, né? Mas ele desde muito cedo, né, ele fez várias tentativas como contista, como poeta e até como romancista. E o primeiro romance dele, Terra do Pecado, é um romance bem diferente daquilo que viria a ser conhecido como o estilo Saramago, né? Ele ainda marca os diálogos, né? Poxa, Saramago marcando diálogo. E, assim, para falar de um dos grandes romances do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu acho que a gente precisa falar do quanto esse livro modificou a vida do Saramago. Que levou ele não a um exílio forçado, né, porque foi um exílio voluntário dele, mas que levou ele a sair de Portugal e viver nas ilhas de Lanzarote, que na verdade pertence às Ilhas Canárias e tal, o que também provocou muita polêmica assim, entre os portugueses, né, que são mais apegados à pátria, assim, e aí havia aquela discussão, assim, Saramago abandonou Portugal, ou não abandonou, né? Mas a verdade é o seguinte, né, o Saramago escreve Evangelho segundo Jesus Cristo, que é a história de Jesus tratado como um ser humano e não como filho de Deus, né? Embora no romance ele seja filho de Deus e ele seja obrigado a cumprir uma missão na cruz que é dada pelo Pai, né? Pelo Pai. E, claro, evidentemente é um livro que questiona as bases do cristianismo, as bases da cultura europeia, aquela coisa toda. Possui as ironias saramaguianas. As ironias saramaguianas, né? Tem um grande momento que é o diálogo da barca, né? O diálogo entre Deus, o diabo e Jesus, né? Que é um dos grandes momentos da literatura em língua portuguesa, eu diria até da literatura universal, né? Do século XX. Com certeza. E esse livro, ele havia sido indicado pelo Ministério da Cultura de Portugal para concorrer a um concurso de melhor romance europeu, alguma coisa assim. E depois, por causa dos protestos dos católicos portugueses, e parece que lá em Portugal o catolicismo ele ainda é meio bem forte, medieval, assim, meio arraigado, né? E o Ministério da Cultura cedeu a esses apelos e retirou, né, o romance. O Saramago ele ficou muito zangado, né? E ele com então a esposa dele, que o acompanhou até a morte, né? Pilar del Rio, uma espanhola, né? Ele se mudou então, se exilou, né? Um alto exílio, né? Na ilha de Lanzarote.
Agora sim, né, Michael? O Saramago, ele não escreveu só romances, né? Por mais que a gente, quando pensa o Saramago, lembre dos seus grandes romances, ele também escreveu contos, escreveu peças, escreveu poema, escreveu crônica. Ele foi alguém, assim, que produziu muito durante a vida dele, né? E também as obras dele acabaram indo parar no cinema. Ele, que era um grande apreciador de cinema, inclusive a Pilar Del Rio diz que durante um período da vida do Saramago, o Saramago assistia religiosamente um filme por dia. E ele gostava muito do cinema francês. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? É um dado que não foi muito divulgado, né? Inclusive o Saramago fez literatura infantil, É verdade. que foi transformado num filme de animação, né? É um filme de 2006, A Maior Flor do Mundo, é o título, que é o próprio Saramago narrando, né, o filme. O filme é uma animação, mas com a narração do Saramago. E eu acho interessante a gente acrescentar que o Saramago diz que ele não servia muito para escrever literatura infantil, né? Certo. É um grande escritor, não precisa acertar em tudo, assim. Mas essa é uma das adaptações do Saramago, né, Michael? Isso. E Tem outras, né? Por exemplo, eu particularmente gosto muito, né, do Ensaio sobre a Cegueira, né? Talvez de todos os romances do Saramago, né, o Ensaio sobre a Cegueira seja o mais conhecido, né? Tem aqui uma das primeiras edições que saíram no Brasil pela Companhia das Letras, né? Ensaio sobre a Cegueira. Que esse livro ele tem uma premissa, né, de história catástrofe, né? As pessoas, de repente, elas começam a ficar cegas. É uma cegueira contagiosa e é uma cegueira branca. E todo mundo vai sendo contaminado por aquela cegueira e sendo contaminado, menos uma personagem que é identificada apenas como a mulher do médico. E aí ele vai desdobrando, né, como grande narrador que ele era, como um grande construtor de diálogos, né? O Saramago sempre foi muito bom para fazer diálogos, né? O leitor de primeira viagem talvez vai estranhar, porque ele faz tudo embolado dentro do mesmo parágrafo, né? Ele marca o diálogo de uma maneira diferente, só com as maiúsculas. Ele tem uma pontuação bem alternativa, né? Então isso estranha um pouquinho no começo, mas depois que você pega o jeito, você vai embora e acaba curtindo. Pois enfim, esse filme, sei lá, eu posso dizer que também, se esse é o romance mais conhecido do Saramago, eu acho que a adaptação da obra do Saramago também é a melhor. Não é um dos melhores filmes do Meirelles, no entanto, eu acho que ele soube como pegar essa coisa da linguagem labiríntica do Saramago e transformar isso numa linguagem labiríntica de cinema. Você pode ver que o Ensaio sobre a Cegueira ele é todo poluído, ele é todo cheio de coisas assim, invadindo o campo da tela, aquela coisa toda. E eu tenho a impressão, né, que o Meirelles ele faz isso numa tentativa de mimetizar a linguagem do Saramago, mais no viés do cinema. Com certeza. E a gente tem um trechinho de vídeo que você vai assistir agora, que é os próprios Saramago dizendo o que ele achou do filme Ensaio sobre a Cegueira assim que ele acabou de assistir pela primeira vez. Estou tão feliz por ter visto isto. Como estava? Mesmo? Você não sabe que me deixa feliz, não é? E a gente tem também a adaptação de A Jangada de Pedra, outro grande romance do Saramago, né, Michael? Exato. O Saramago, nos anos 80, ele escreveu assim 2 romances que eu considero fabulosos, né? O primeiro é A Jangada de Pedra, que a Península Ibérica, Portugal e Espanha se desprende da Europa e vem navegando em direção à América, como fazendo uma referência histórica, né, à época das navegações, né, da colonização e tal. Aí eu acho que o Saramago ele bebe um pouco do realismo fantástico da América Latina. Eu acho que ele pega um pouco assim do Gabriel Garcia Marques, claro, numa linguagem própria, né? Mas eu acho que ele soube... E ainda aponta essa referência metaforicamente. Metaforicamente, né? E tem o outro, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis, né, que ainda não é filme, mas quem sabe, né, qualquer dia desse, em que ele critica muito a ditadura Salazar. E ele é muito interessante, né, que ele pega um heterônimo do Fernando Pessoa, o Ricardo Reis, ou seja, um escritor que não existiu, mas existiu porque ele é a invenção de um outro escritor,
e considera, né, esse personagem como um personagem real, que inclusive acaba tendo um diálogo com o Fernando Pessoa, também um livro brilhante, né? Mas A Jangada de Pedra está no cinema, sim. Com a produção ali, Espanha, Portugal e Holanda. E Holanda, né? O que já mostra, já naquela época da adaptação, esse interesse internacional pela obra do Saramago. E a seguir a gente tem Embargo, então. O Embargo é baseado num conto do livro Objeto Quasi, né? O Saramago ele produziu muitos contos no princípio da carreira, mas o Embargo é a prova, né, de que a linguagem cinematográfica é uma coisa completamente diversa da literatura, né? Porque ali também, quer dizer, os cineastas eles pegaram o conto, né, e expandiram, né, em cima disso. Por último, então, a gente tem O Homem Duplicado, uma das últimas adaptações da obra do Saramago. Cara, O Homem Duplicado... Olha, O Homem Duplicado, eu gosto muito do romance porque é uma tentativa, acho que bem sucedida do Saramago, de fazer um thriller, ou seja, de fazer um suspense. E como tantos outros escritores anteriormente, o Saramago ele também foi tratado do tema do duplo. Né? O duplo, você está andando e de repente aparece alguém que é igual a você e você vai ter que lidar com isso, né? Com todas as consequências e etc e tal. Mas o filme, Vilton, os saramaguianos, as pessoas que são acostumadas a ler a obra do Saramago, simplesmente detestaram esse filme, tá? Até porque tem umas metáforas ali de aranhas e teias de aranhas e um final surpresa completamente maluco, né? Que deixaram as pessoas assim perplexas. Completamente perplexas. Então a gente não vai contar nada, né? Mas assim, ver para crer, tá? É ver para crer. E ainda assim, para finalizar assim, a nossa última citação de Saramago no audiovisual, a gente tem um documentário José e Pilar, né, que é um documentário assim, filmado ali nos últimos anos da vida do Saramago. É um reality show. É um reality show. Isso, em Lanzarote. Enquanto ele fazia A Viagem do Elefante, né, que foi o último grande romance de destaque dele, e ele é um filme que eu acho que ele tem uma certa esperança, assim, né? O Saramago ele sempre divulgou muito o discreto ateísmo, né, dele, sempre divulgou, entende? Porque ele era totalmente contra, né, as instituições religiosas, né? Muito contra, não, ele é muito crítico, né, das instituições religiosas. Mas assim, ele se mostrava assim com uma fé na humanidade, assim, quando eu olho os livros do Saramago, essa é a minha opinião, né? Eu vejo assim ele um grande humanista. Sim. Assim, em contraponto à descrença na religião, parece que ele acredita muito no ser humano, mesmo entendendo assim as limitações do ser humano. Ele não tem fé em Deus, ele tem fé no homem, talvez, né? Vilton, para terminar, qual romance do Saramago você gostaria de ver no cinema? Eu vou chocar as pessoas. Caim. Caim. Por quê? Poucas palavras, porque eu acredito que tem muita coisa assim que o Saramago pegou e modificou da história original da Bíblia. Só para vocês que não leram o romance, Caim está dentro da Arca de Noé. E você, Michael? Eu concordo. Eu acho que Caim é um pedido, digamos assim, inusitado, mas eu acho que teria boas surpresas na tela grande. É isso então, meus amigos. Dúvidas, sugestões, mandem para esse e-mail que você está vendo na tela, literatostv@furb.br. Valeu!